trabalho de psicologia e emergências e apoiadora da Política Nacional de Humanização. Então, o tema que a gente vai trabalhar hoje é psicologia intensivista, né? E a psicologia de emergência e desastres é uma psicologia que a gente trabalha com a transversalidade, né? Então, a gente nunca sabe quando uma emergência, um desastre vai acontecer. Então, por isso, a gente do grupo teve a preocupação de convidar, fazer temas diversos que vão dizer da aplicabilidade, né, do quanto é amplo a atuação do psicólogo em emergência e desastre. Então, hoje a gente vai ter duas palestrantes, que é a Tárcia e a Márcia Denise, né? Vamos fazer. Denise e Tárcia, eu convido vocês à mesa, para a gente compor e vocês mesmos se apresentam, por gentileza. Boa noite a todos e todas, e todas e todos. Eu sou Tárcia, Tárcia Regina Poura Dutra, sou servidora pública estadual há cerca de quase 25 anos. Atualmente eu trabalho no Hospital João 23, sou psicóloga numa unidade de cuidados progressivos. O P pode significar várias coisas, paliativos, sou especialista em psicologia hospitalar, por provas e títulos pelo Conselho Federal de Psicologia e aqui pelo CRP. Eu tenho uma especialização também em administração pública, com ênfase em gestão pública, em capacitação em gestão pública, e um percurso, eu não concluí, mas um percurso pelo mestrado na UFMG, mas eu não consegui achar o caminho lá ainda. Então, eu fiz várias disciplinas, até para o doutorado, mas eu ainda não consegui achar campo lá, não consegui encaixar o que eu gosto com fazer e com os caminhos da UFMG lá. Bom, eu vou deixar a Denise se apresentar e depois a gente começa falando. Eu vou falar um pouco do que a gente pensa e o que já está até no site da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar sobre psicólogo intensivista. E vou dar alguns exemplos do meu trabalho. Boa noite a todos. Meu nome é Denise, sou psicóloga, tenho especialização na área de gestão de saúde, na área de gestão estratégica e avaliação de tecnologias de saúde. Meu mestrado foi em saúde do idoso, né? Meu trabalho foi baseado um pouco na questão da atenção primária, focado um pouco na questão dos custos, né? Eu tive uma certa preocupação e uma certa vontade de fazer uma formação mais ampliada, que vai além da psicologia. Eu tenho experiência da Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, estive lá há 10 anos por vários setores. Tenho experiência na psicologia clínica, na UTI. Atualmente sou professora docente, né, em várias disciplinas da área de saúde. Pode começar, por favor. Vou falar um pouquinho sobre... Quem trabalha em UTI? Levanta a mão, por favor. Quais as UTIs que vocês trabalham? Pode dizer? Rapidinho, assim? Mater. Sim? Mater. Todo mundo Mater está aqui. Só minha razão. Você? Trabalhei 2 anos no Vila da Serra. Vila da Serra. Tem a Tânia que trabalha lá, que é minha amiga. E alguns médicos que trabalham lá, são meus amigos. Bom, eu comecei em 2000. Pode falar. São Francisco? Militar. Militar? Atender também. Invasão mesmo. Durante um tempo eu trabalhei no CTI pediátrico do Hospital da Previdência, o governador Israel Pinheiro. Na verdade, eu comecei na pediatria e o coordenador da unidade
do UTI pediátrico acabou me convidando para estar com eles fazendo algumas avaliações. Eu acabei que eu fiquei nos 2 lugares. Durante o período eu fiz a parte da pediatria e também da UTI pediátrica e neonatal do Hospital da Previdência. Depois por 2 anos, eu saí para fazer uma outra coisa numa secretaria e usei esse momento para aprender para onde vai o nosso dinheiro público, com convênios e com entidades que se dizem filantrópicas ou associações, e muitas delas, na hora de prestar a conta, a gente vai descobrir que a prefeitura ou esse local não usou, não fez a obra, e aí a gente vai descobrir que o dinheiro foi desviado. Então, durante 2 anos eu tive uma parte meio que investigativa e eu aprendi muito, acho que aprendi muito com como lidar com essa questão do dinheiro público, né, e os resultados que ele deve fornecer. E essa é a foto do nosso trabalho lá na época. É uma equipe multi, com fisioterapeuta, enfermeira, pediatra, técnico de enfermagem, psicólogo e o bebê na rede. A gente trabalhou muito com o neonatal para proteção e cuidados desse bebê e da sua família. Gente, vou passar. Deixa eu ver qual dos 2 aqui. Então, a psicologia intensiva. Qual é a definição? O intensivismo é uma especialidade, né? Interdisciplinar. Eu vou colocar inter. Ainda é muito difícil essa questão do inter, às vezes é multi, às vezes é inter, às vezes é trans, deveria ser transdisciplinar. É destinado ao cuidado com pessoas em estado muito crítico. Então, você vai receber na UTI pessoas em estado muito, muito crítico. A equipe é composta por diversos profissionais da área de saúde, com treinamento e competências específicas, e trabalhando de forma ininterrupta. E, segundo a AMIB, todos os profissionais que trabalham nessa área são considerados intensivistas, não importa a profissão. O que vai ser, então, a psicologia aplicada à terapia intensiva? O que a gente visa favorecer, né, deveria-se trabalhar com projetos e estruturas focadas em estudos e pesquisas relevantes, e também avaliar as relações interacionais entre a equipe e o paciente e familiar. E propor desafios técnicos de modo que a gente consiga fazer novos estudos e novos trabalhos, inclusive acrescentando conhecimento à própria psicologia. E aí eu vou falar assim, não importa a linha que você segue às vezes, mas é muito importante você ter centrado o que é o papel do psicólogo e qual que é fazer e fazer parte da equipe. Transitar por essa equipe e às vezes ajudar a circular a palavra nessa equipe. Eu vou falar um pouquinho da SOMIT. A SOMIT foi o Departamento de Psicologia, pelo menos que consta lá, desde 1998. E foi a Ana, e também na AMIB, foi a Ana, uma das que mexeu com essa área da terapia intensiva, tanto na SOMIT quanto na AMIB. Ela ficou 4 anos na gestão. Dá para você falar o que significa essa... Sim. A AMIB é a associação... Eu vou voltar aqui, só um pouquinho. A AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, e vou falar da SOMIT. A SOMIT é a Sociedade Mineira de Terapia Intensiva. Fica na Associação Médica, junto com o pessoal, e fica o convite para quem tiver interesse em participar conosco lá. Então, atualmente, o Conselho Consultivo é composto pela Ana Maria Magalhães, a Lilian Viana, a Gláucia Tavares e a Eliana Toga. Elas têm esse percurso tanto no nível estadual quanto no nível nacional. E o projeto seria trabalhar a formação e a melhoria das atribuições e práticas do psicólogo em cuidados intensivos. E também atualizar as atribuições mínimas do trabalho do psicólogo em cuidados intensivos.
E nós temos como parceiro o GT, porque a gente discute a questão da psicologia na urgência e emergência. E os objetivos, então, desse departamento seria zelar pelo comprometimento social e educacional dos psicólogos, e os outros, juntamente com outros profissionais envolvidos. Vocês vão ver que assim, não tem como trabalhar em terapia intensiva se não for multidisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar. Aproximar e associar no estado de Minas os psicólogos atuantes na área da psicologia aplicada à medicina intensiva e agregar novos talentos e sócios integrados na psicologia intensiva ou intensivista. Essa aqui é minha neta, quando nasceu, há 8 anos atrás, passou pela UTI pediátrica. Então, era a UTI que eu trabalhava, e foi um parto complicado. E lá no fundo, você vai ver que a equipe está lá trabalhando, enquanto a gente está ali prestando os cuidados para a família e para o familiar. Então, quando a minha netinha nasceu, foi muito estranho, porque a pediatra até estranhou, porque eu acompanhei o parto, como ela não respirava e nasceu com mecônio, foi parar na UTI. A lembrança da pediatra é eu segurando a porta do elevador para a incubadora descer para a UTI. Mas a minha lembrança foi a hora que ela olhou para mim, de dentro da incubadora, e fixou o olhar em mim. Para mim não tem coisa mais maravilhosa do que essa lembrança, que ela estava bem, e aquele olhar, aquele olhinho de jabuticaba olhando para mim. Então, a gente tem que... O que vai compete ao psicólogo intensivista? Ele vai aplicar instrumentos de avaliação psicológica, priorizar a atuação clínica com intervenções específicas de atenção psicológica. E isso vocês vão ver que é difícil, porque quando coloca o que compete para nós, muitas vezes a gente não sabe. E é uma construção. Realizar observação, avaliação, intervenção e acompanhamento dos pacientes com uma linha de cuidado psicológico. Trabalhar em equipe interdisciplinar, favorecendo os processos de acolhimento, reflexão sobre a tarefa assistencial e alcançar metas e objetivos conforme a proposição daquela unidade. Aqui também, trabalhando nessa época, cabe ao psicólogo acolher, preparar, acompanhar os familiares para participarem do processo de cuidado, tanto do paciente quanto da equipe. Escutar os sentimentos, as necessidades da família, intervir nas crises, certificar-se de que a família assimilou as informações, favorecer a confiança, auxiliar na adaptação a família, na adaptação a essa nova realidade, e também favorecer a organização ou a reorganização familiar. Coordenar grupos de familiares e acompanhar informações médicas, buscando favorecer e facilitar a compreensão do que está sendo dito sobre o paciente para aquela família. E registrar o histórico, a evolução e as intervenções com o paciente e ou familiares no prontuário do paciente. Eu vou chamar a atenção porque às vezes há uma grande dificuldade do profissional fazer o registro, porque fala assim, porque tem a questão do sigilo. Eu falo que às vezes você precisa anotar, porque essa anotação ela é uma diretriz para o médico fazer as intervenções dele também. Então, por exemplo, se eu avalio o paciente na UTI e eu coloco que ele está consciente, que ele começou a responder, porque às vezes é um quadro neurológico e o paciente tem uma sequela neurológica, mas ele às vezes começa a estabelecer contato, muitas vezes é a partir do que eu escrevi que esse médico vai tomar decisões em relação àquele paciente e acreditar na caminhada daquele paciente. Ou então, se eu percebi que o paciente está com alguma intoxicação medicamentosa, eu vou ser a diretriz que esse médico vai usar, porque eu vou estar ajudando o paciente, mas também o médico na tomada de decisão. Apanha. Ó, gente, não ligo não, viu? Eu não ligo não. Nos cabe também participar das reuniões com toda a coordenação na unidade de cuidados, contribuir para a formação de novos profissionais nessa área,
trabalhar junto com a equipe e promover discussões, reflexões sobre o cuidado, a humanização, a morte, a ética e a bioética. Eu sou membro do Comitê Hospitalar do João XXIII de discussão sobre bioética. Não é fácil. A gente fez uma aula sobre terminalidade, nós trouxemos um professor que era do Conselho Federal de Medicina e era editor da revista de bioética hospitalar. A primeira vez que eu vi um auditório bem cheio, e principalmente de médicos, todo mundo interessado sobre o tema. Criar protocolos assistenciais e desenvolver estudos, pesquisas avaliativas desses protocolos. Não é um processo fácil a gente criar protocolo. A gente tenta porque, primeiro, protocolo não é para se encaixar a pessoa, não. Ele é um norteador do nosso trabalho. Mas nós já fazemos, só que nós não sabemos escrever o que a gente faz. Também cabe ao psicólogo intensivista avaliar a qualidade da assistência com questionários periódicos, realizar estudos e pesquisas locais e multicêntricos para conhecer e ter noção de como que fica esse trabalho. Eu já até me propus para mas eu ainda não consegui não. Participar das transformações sociais e contribuir para as melhorias nas condições de saúde das comunidades, promover atividades de cunho preventivo para as comunidades, como no caso da SOMIT, que ela faz a UTI na praça. E é uma ideia que está voltando a ser pensada, já foi realizada, a gente está pensando em retomar. Eu pus essas fotos porque eu acho que a gente trabalha com uma equipe, trabalha com técnicos de enfermagem, tem o paciente, a enfermeiro. Eu sempre trabalhei junto com o fisioterapeuta quando era atendimento para o bebê prematuro. E esse grupo eu fazia lá nós temos durante 7 anos, era um grupo multidisciplinar que tinha assistente social, enfermeiro. Eu consegui levar um obstetra para participar desse grupo, convidei um psicólogo com formação em psicanálise para ir fora do hospital. E a gente reunia com as famílias dos bebês retidos. E eu falo retido tanto prematuro, a gestante de alto risco, o bebê internado na UTI prematuro, o bebê retido no berçário e ou a criança internada na pediatria. E cheguei a apresentar, inclusive, em Cuiabá. E às vezes a gente tinha essa notícia, informação, as famílias voltavam, então de um bebê prematurinho de 500 gramas, que você via crescer e via voltar para a gente com informações, e hoje já devem estar aí acredito que tem alguns com 15 anos por aí. E também, eu acho que é muito importante do nosso trabalho, na questão do luto, de falar da morte, oferecer ao paciente a possibilidade de falar da morte, e as famílias voltarem depois para agradecer, mesmo que o paciente tenha falecido. Então, eu acredito que o trabalho psicólogo é uma ação que encontra no outro devotado, se humaniza, né? Então, toda ação que se encontra no outro devotado, ela nos humaniza e humaniza o outro. Nós somos seres de relação. E isso se transforma em gesto. Esse gesto, né, revela a pulsação do encontro humanizado. Atualmente eu trabalho numa unidade e que esse paciente era uma limitação de esforço terapêutico. Era um paciente gravíssimo, sequela de um acidente de motocicleta, e ele não era para ter sobrevivido. Então, ficava lá na cama, mas o pai e a mãe investiram muito, e eu fazia observação clínica, a princípio, porque não tinha contato nenhum, atendia os pais. Depois eu comecei a observar que ele tinha algum contato com o olho. Depois desse contato com o olho, os pais levaram o computador e ele começou a digitar só um S, que era a letra S, sim ou não. S e N, eram as únicas coisas que ele conseguia digitar. Ele tinha tido fratura de perna, fora o traumatismo craniano. E um dia ele voltou para a gente com um andador. Eu comecei há um mês um grupo multidisciplinar também. Eu tenho um médico, intensivista, cirurgião, uma fisioterapeuta, a fonoaudióloga,
e uma nutricionista. E eu coordeno esse grupo para as famílias de pacientes sequelados da unidade que eu trabalho. São 24 leitos. E num dia, a surpresa, o pai me manda um e-mail: posso ir ao hospital levá-lo para vocês verem? E ele voltou andando, conversando. Ele disse que não lembra de nada dessa época, né? E aí foi uma das grandes emoções para a gente poder ver esse paciente voltar andando bem e conversando. Então, às vezes, aquilo que é limite de esforço terapêutico nos instiga a, enquanto psicólogos, ver se aquele paciente está compactuando ou não. Nos cabe fazer isso. Eu agradeço, enquanto servidora pública estadual e enquanto psicóloga. Fico à disposição para conversar. Eu fiz uma apresentação geral, se vocês quiserem saber sobre o que cabe ao psicólogo, vocês vão achar isso lá. Mas eu acho que é muito mais do que o que está escrito aqui. É um encontro com o outro, é um encontro com a equipe, é encontro com a instituição e, às vezes, com muita dificuldade, porque nós não conseguimos ainda, em alguns lugares, eu vou falar no João, tinha uma psicologia e, de repente, foi colocada sob comando de assistente social. Nada contra, mas a minha luta é para retomar a clínica, enquanto psicóloga clínica também. Obrigada. Bom, agradecer a Tárcia pela fala dela, né? Foi bem esclarecedor, bem prático. Aí a gente abre o debate no final, aqui, depois da fala da Denise. Né? Boa noite, gente. Deixa eu colocar minha apresentação ali. Nós combinamos, eu sou da Mídia Solite, né, assim como a Tárcia, então a Tárcia colocou uma série de questões, né, de colocações sobre o fazer do psicólogo, sobre o papel do psicólogo. E a Ana, até que ela tinha que estar aqui, ela pediu, né, para a gente estar vendo que ela tinha um compromisso, a Ana até pediu que eu falasse um pouco sobre a questão do departamento, né, por ser um departamento da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva. Então eu vou estar falando um pouco sobre como que nós estamos desenvolvendo o trabalho, né, do Departamento de Psicologia. Nós estamos pensando, né, uma construção coletiva, e até já fica aqui um convite, né, para a gente. Qual é que você coloca na apresentação, por favor? Estou tentando. Então é o seguinte, nós começamos a trabalhar, mas reestruturando o departamento no ano passado, né. Atualmente nós somos 8 pessoas no departamento. É uma proposta, é um desafio, né? Precisamos aumentar. Eu não sei, alguém que estava no congresso? Você estava no congresso, eu lembro de você. Sim. Então vocês devem ter visto lá, né, um pouco a questão da apresentação. Então eu vou estar falando um pouco disso aqui, mas até mesmo já, assim, não vou falar muito porque o nosso tempo é curto e também é uma coisa que está sendo discutida internamente, né, aberto também a todas as pessoas. Não sei se é. Tanto quanto lento. Lento. Nem sei. Igual eu. Vai pra lá, volta pra cá. Na verdade é assim mesmo, constante. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta aqui para a Tárcia? A gente vai adiantando o tempo aí, né? Ganhando aí. Eu estou curioso com algumas coisas, por exemplo, Sim. Lebaê, Moisés Pastionic, Chantala, vocês mexem com alguma coisa assim? Como? Parto Lebaê, Chantala, Moisés Pastionic. Nossa, minha experiência na pediatria e com a prematuridade foram 10 anos de uma vasta experiência, de trabalhos muito curiosos. Banho no balde, eu estudava quais eram as melhores formas de aconchegar o prematuro para evitar o estresse do bebê prematuro. Então eu levava as ideias e, junto com a fisioterapeuta, a gente fazia os coxinhos, os aconchegos. Eu fazia sucção não nutritiva com os prematurinhos, enquanto a pediatra fazia acesso venoso no prematurinho. Então era eu e ela, então era um trabalho conjunto, não dava para ser uma pessoa só fazendo. A pediatra às vezes tinha que falar assim: você me ajuda aqui? Então a gente fazia sucção não nutritiva, aconchegava o bebê com a mão, enquanto ela fazia o acesso venoso, e o bebê não chorava, assim. Para redução de dor, e funcionou muito. Autorização para que uma criança pudesse morrer. Eu já fui chamada na minha casa porque uma criança estava morrendo na unidade de terapia intensiva, a equipe ficou toda agitada,
A médica residente não deu conta, falava que ela treinou e se preparou para salvar vidas, e gerou um imenso transtorno. E quando eu cheguei, eu tive que simplesmente assim, parar, falar assim, olha, deixa, a família já está sabendo, já está ciente, chega. E tirar essa profissional e dar o suporte depois, mas a equipe já estava toda desorganizada. Então, na verdade, eu acho que eu vou falar uma coisa que eu penso muito. Nós, psicólogos, somos a qualidade da saúde. Nós temos que assumir esse lugar. Cabe a nós esse lugar. Deixa eu trocar. Cabe a nós, devagar, e eu falo assim, sabendo usar de forma subliminar, às vezes estando presente em coisas que ninguém pensa. Eu fico diante de um aparato, se o paciente está morrendo, eu fico lá com a equipe inteira. Se vai fazer uma cardioversão, eu fico lá com a equipe. E esse lugar que a gente vai ocupando, assim, sem, aparentemente, sem... esquisito, né? O que o psicólogo faz na UTI? Ou na emergência? Eu chamei a Ana para dar um plantão noturno comigo no João 23, na passagem, dia 31 para dia 1º desse ano. Aí os médicos estavam lá, achando engraçado, por que nós duas ficávamos olhando na emergência? Mas nosso papel é observação clínica. Porque aí você vai saber onde intervir, como intervir. Eu acho que nós temos que ocupar o espaço e que às vezes nós não estamos sabendo porque a nossa formação ela é incompleta ou ela é insuficiente para a gente ocupar esse espaço. E a minha luta atual é pela qualidade da atenção. Nós somos a qualidade na unidade de saúde. Parece uma missão impossível, mas eu acho que é uma grande descoberta, um grande caminho para a gente seguir. Abri aqui também a apresentação. Consegui lá. Gente, então, como eu estava falando, vou falar um pouco sobre a questão do departamento, quais estratégias, né, quais ações que a SOMIT, o Departamento de Psicologia da SOMIT, está usando, né, para tentar trabalhar um pouco, porque a gente vê que são várias ações, dentro da UTI, fora da UTI, que elas se estendem. Né, então, a nossa ideia, assim, a ideia do departamento, é realmente tentar organizar didaticamente falando, porque eu acho que limitar essas ações é um pouco complicadas do ponto de vista que umas ações vão, pode ser assim, esbarrando nas outras. A gente fala assim, mas essa atribuição pertence àquela área que pertence a essa também, mas a tentativa mesmo realmente da gente tentar dar um corpo, pode dizer assim, né, se isso é possível. Então, eu vou estar falando aí, primeiro a Tárcia começou a falar, a SOMIT, não vou estar lendo isso tudo, a ideia, o que é exatamente, está mostrando que a SOMIT, antes de tudo, a competência dela principalmente é ser referência, né, na medicina intensiva. E a partir daí, a equipe multidisciplinar, né, do ponto de vista da qualidade dos profissionais, mas o ideal seria que ela fosse realmente transdisciplinar do ponto de vista de atuação. Aí nós temos aí, dentro da SOMIT, nós temos todos esses departamentos, temos aí o departamento de psicologia ali, que está marcado, né, em vermelho. Essa é a nossa equipe, né, estamos aqui, Tárcia e eu, essa é a equipe atual, né, são 8 pessoas. E aí o departamento de psicologia, como a Tárcia também já começou a falar, né, o departamento de psicologia aplicada à medicina intensiva, né, ela vai trabalhar em prol realmente dessas melhorias aí, das atribuições do psicólogo em cuidados intensivos, mas não quer dizer que isso não possa se estender além de UTI, né? Então, a partir daí nós começamos a pensar um projeto, a Ana é a pioneira desse projeto, né, para saber quais seriam, a gente tenta conseguir, pelo menos, selecionar quais seriam as atribuições mínimas, né, que o psicólogo que atua na UTI, a gente conseguisse mapear isso aí, né? Então esse projeto foi apresentado inicialmente, a primeira parte dele no Congresso, né? Que 2 pessoas estiveram no Congresso. Essa primeira parte então já foi apresentada, nós fizemos até distribuímos lá um formulário para o pessoal que está contribuindo.
né, foram apresentadas atribuições, e essa atualização, e a ideia é justamente essa, tentar fazer com que a gente consiga dar uma tangibilidade em relação a essas atribuições. Através de quê, gente? Através lá do conhecimento, das habilidades, das atitudes. A Tárcia falou de uma série de ações. Quem já atua sabe a quantidade de ações que a gente faz de forma multiprofissional. Mas, assim, o que seria realmente da competência nossa? Né? O que seria, pode dizer, será que a gente pode realmente, com certeza, sim, o que é da psicologia, o que é do outro? Não no sentido de estar separando, porque a equipe tem que ser transdisciplinar, mas do ponto de vista, assim, o que seria mesmo a atribuição do psicólogo? Qual seria a nossa área? Né? Bom, e a partir daí, a Ana, né, junto com o grupo, nós pensamos, foi proposto 5 áreas, que a gente pode dizer assim, didaticamente, que eu já falei, dividir o que seria a atuação do psicólogo. Então, a primeira área aí foi dado o nome de Gestão, Qualidade e Tecnologias Educacionais para a Equipe de Saúde em Cuidados Intensivos. Então, o objetivo aí dessa área seria inicialmente aí, conhecer os conceitos de gestão de qualidade, né, para o desenvolvimento de ações de sistematização da assistência, conhecer e estudar tecnologias educacionais como a técnica de simulação realística. Isso hoje é uma realidade em muitas categorias profissionais. O que seria, né, uma novidade para nós, você trabalhar a simulação. Né, o que seria, alguém já deve ter visto falar de simulação, às vezes, de incêndio, um acidente aéreo. Né? O pessoal da área médica, corpo de bombeiro, eles já trabalham com essas simulações para se estudar a questão do cenário e treinar mesmo, né? Qual é o papel de cada um, qual que seria a ação, como agir, porque às vezes, nós já sabemos que às vezes, antes de acontecer esses treinamentos, eu acho que hoje vai ter uma integração muito grande, né? Principalmente entre o SAMU, o corpo de bombeiro, chega primeiro quem faz o quê e põe aonde quem começa, né? E onde entra o psicólogo nisso? Precisa, não precisa? Há uma discussão. Vamos atuar em grandes desastres, emergências? É necessário, não é? Já foi comprovado que, né, é importante a atuação. Mas atuar como? De que forma? Que preparação que a gente precisa ter? Será que a gente não precisa treinar isso através de uma estimulação? Né? Por outro lado, a gente reuniu aí nessa área também a questão da gestão. Né? Como é que a gente pode contribuir, considerando que a gente tem esse lado aí da psicologia de gestão de pessoas, né? Um nome mais moderno. Como é que a gente pode pensar a questão aí, na própria questão da gestão, como é que a gente faz a integração da gestão com a questão da clínica? Será que a gente tem alguma contribuição a fazer dentro da própria UTI? Né? Como é que a gente pode, tem muitas coisas que a gente poderia pensar, que não dá tempo da gente discorrer tudo, porque cada área dessa, a gente está abrindo, né, atribuições, eu tenho que falar mais rapidamente por causa do tempo. Mas tem algumas coisas aí que a gente já pode começar a pensar e tem coisas a serem feitas que a gente pode ajudar nessa questão da gestão. A área 2 seria a questão das clínicas de psicologia em unidade de terapia intensiva, né, e pronto atendimento hospitalar. O que seria isso aí, gente? Seria exatamente essa questão da preocupação e da atribuição nossa de atender os pacientes familiares na sua globalidade. Né? Isso é uma coisa que já não é muito novidade para quem já trabalha, né, visando a melhoria aí da questão, né, da qualidade de vida, da questão da prevenção, né, do tratamento precoce dos sintomas, né, da questão mesmo, envolvendo a questão física, psíquica e espiritual, questão social importante, que isso realmente reflete na questão do cuidado. A educação aí em cuidados paliativos, né, a gente aprende alguns cursos que se oferece por aí, como você trabalha com a questão desses cuidados, né, como que é a questão dos profissionais de saúde nesses cuidados, né, como é que o psicólogo pode fazer essa intervenção, ajudar nessa construção aí desse cuidado. A questão da própria equipe e na colaboração realmente, principalmente da questão do luto dos envolvidos. Cuidados paliativos, a gente sabe que aquilo ali vai encaminhar, né, para um luto e como se trabalhar isso, como se preparando para isso. A área 3, né, seria a questão da humanização e segurança em cuidados intensivos. Humanização já é um tema mais presente nos nossos meios, né, porque, inclusive, em questão da Política Nacional de Humanização, né, que foi realmente uma política que até hoje existe, que está aqui a nossa colega, né, ela vem sofrendo transformações, do ponto de vista de estar tentando, né, sempre mudar a questão nem é mudar, né, colega, é uma questão mesmo até de melhorar, de ampliar a questão mesmo, que antes da Política Nacional existia o programa, né, o PINHA, que era o Programa
né, que era uma coisa muito voltada para o hospital, que era uma série de metas a serem cumpridas, mas era uma coisa muito focada, muito distante do que poderia ser, e eu acho que caminhou e até hoje, né, é uma coisa que está realmente caminhando. E somado a isso a questão da segurança, né, é um outro tema discutido, eu acho que a psicologia não pode ficar de fora disso, é uma coisa que pode unir, a gente também tem uma série como se pode dizer assim, de objetivos específicos em torno disso aí. Para quê? Para poder trabalhar em que a gente pode contribuir para a segurança do paciente, né? A UTI tem aqueles mandamentos todos lá da segurança, né? Como você fazer a segurança, o que você deve observar ou não. Como que a psicologia pode ajudar nisso? Pode ajudar muito, né? Pode ajudar inclusive participando da construção de protocolos. Como é que seria o protocolo da psicologia? Há a possibilidade de fazer um protocolo paralelo ou incluir itens, né, da nossa atuação no protocolo geral do UTI? Quantas coisas que a gente observa, né, e que de repente fica calado e fala, não, isso aí é da área médica. Será que não está no momento da gente realmente começar a verbalizar e construir junto, né? Construir esse espaço, construir essa dinâmica. A área 4 seria os cuidados paliativos à terminalidade, que seria a questão principalmente, né, não só do paciente, mas também muita questão dos familiares, né, do ponto de vista lá dessa globalidade, a questão da prevenção, do tratamento, a questão físico, psíquico, espiritual, a questão da educação continuada, né, em relação à questão dos profissionais, principalmente a participação aí, da equipe, né, e também de todos aqueles que estão envolvidos. A área 5, que é o cuidado intensivo em relação à questão do psicólogo hospitalar e com a vítima aí, grave em emergência de desastres. Isso aí nós pensamos em atribuições, mas na realidade a gente estava pensando muito na questão das diretrizes, né? Será que o que seria realmente trabalhar essa questão de promover ações? Isso é uma área, inclusive aqui o próprio departamento, né, o próprio conselho regional já tem uma equipe para trabalhar essa temática, né? O que seriam as ações de apoio psicológico às vítimas em emergência, desastre? Essa questão do protocolo, os hospitais têm plano de catástrofes? Os hospitais, quem trabalha no hospital, alguém sabe da existência desse plano? Como é que funciona, né? Será que são todos que têm? Como é que a questão da ação do psicólogo, ele está incluído, não está incluído, né? Rever isso. E nessa questão mesmo, já acabei de falar aqui, o conselho, né, a gente também tem como proposta, eu acho que cada entidade, né, a gente não deve se fechar em grupinhos, né, eu acho que tem os conselhos, tem cada sociedade, cada instituição tem esses objetivos específicos, igual a SOMIT, né, que é uma sociedade de terapia intensiva, é específica em terapia intensiva, mas isso não impede dela estar contribuindo. E uma das propostas é justamente colaborar com o conselho federal, regional de psicologia, nessa discussão aí, de como que seria preparar esse profissional para estar atuando nessa área de desastres. É um curso, é formação, com certeza, mas o que mais? Né? O que a gente pode fazer em termos de conselho, que é uma coisa que realmente tem força, né, e que a gente precisa realmente estar alinhado aqui nesse sentido. Pensamos também nessa questão lá, a SOMIT, né, de contribuir com a questão da comunidade. Como é que a gente pode trabalhar as questões de emergência e de urgência na comunidade, né? Diante do cenário que a gente tem tanto acidente, tantas coisas acontecendo, aquele menino que morreu lá na escola, né? No colégio Padre Eustáquio. Isso é uma coisa que a SOMIT começou a pensar, como é que nós vamos atuar? Não, sou psicólogo, não vou mexer com isso não, isso é coisa de médico. Não, será que isso não é uma coisa que a gente pode pensar? Nós não estamos trabalhando com vida, né? Então, assim, é uma coisa, a SOMIT lá, a gente tem um curso BLS, é uma coisa que todos os psicólogos deveriam fazer, eu já fiz o curso, né? BLS, né? É uma questão, é um curso que fala suporte básico de vida, é porque ele está em sigla em inglês. Então, assim, é uma coisa que trabalha como você faz uma massagem cardíaca correta. Isso tem pesquisas comprovando que isso salva as pessoas, né? Salva as pessoas. E, então, assim, por que a gente não está fazendo isso, ou ajudando, ou orientando as escolas? Eu fico pensando naquele menino, a técnica de enfermagem atendeu ele, mas será que atendeu corretamente do ponto de vista, será que estava preparada? Né? Então, assim, a SOMIT está pensando nisso. Eu acho que nós psicólogos, enquanto integrantes de uma equipe multidisciplinar, a gente precisa, e a gente encontra muita resistência dos psicólogos em relação a isso, né? Porque a gente acha que isso é médico, isso não é nosso, né? E não é assim, a gente não vai fazer o papel do médico, mas a gente precisa, se a gente quer ser incluído na equipe e ser escutado, a gente tem que ter noção
até do que eles fazem, como que eles fazem, por que eles estão fazendo, e pode ser que uma hora você vai precisar da sua ajuda, sim. Né? João 23 mesmo, quantos pacientes que eu já precisei ajudar a ambuzar, porque está todo mundo ocupado. Então, e às vezes a hora precisa de entrar em ação mesmo. Então a gente tem que estar um pouco aberto a isso. Né? A questão da UTI na praça, que a Tássia também já falou, isso é uma iniciativa que a SOMIT tem. Isso é uma... coloca, né, um cenário mesmo de uma UTI, monta uma UTI. Já montou no Mercado Central, na Praça da Liberdade, onde mais? Eu acho que tem mais alguns 2 lugares que eu não estou lembrando. Então você tem a equipe multidisciplinar trabalhando. Então você tem lá fisioterapeuta, enfermeiro, médico, psicólogo, todo mundo mostrando, e fica aberto à população, tirar dúvida. Como é que é? Porque é um local, gente, realmente de muito mito, né? E muita fantasia, né? Aquela coisa assim, a UTI é o local da morte. Nossa, está muito mal. Né? E às vezes quando a gente entende um pouco, você fala assim, nossa, é o melhor lugar às vezes, né? Quando minha mãe teve um acidente de carro, para mim era o melhor lugar. Porque ela estava meio desesperada, eu falei, ó, dorme porque ela está no melhor lugar. O dia que saltou UTI, eu falei, ai meu Deus, agora começa o meu problema. Né? É uma coisa realmente, porque às vezes não entende, porque essa questão realmente que as pessoas, a população de forma geral não sabe. Então eu acho que a gente tem um papel, principalmente que a gente trabalha com a família, né, gente? A gente responder questões, tem coisas que às vezes é médica, que às vezes a gente precisa responder do ponto de vista mesmo até de desmistificar algumas coisas. Não que você está tomando o local, mas é você ter segurança de fazer aquilo, porque o paciente constrói com a gente uma transferência. Isso é o nosso trabalho. Né? Então, se a gente está disposto a trabalhar num local onde se vai lidar com essas inseguranças, a gente tem que ter um pouco de preparo, realmente, até para responder com o nome daquele aparelho. Isso não tem nada, a gente não está invadindo o ato médico, nada disso. É uma questão mesmo de a gente ter realmente uma noção, saber nome de remédio, essas coisas é importante. Às vezes a gente é muito resistente a essas coisas. E isso é importante porque o paciente ele pergunta para o médico, mas depois ele vem e te faz a mesma pergunta. Né? É importante você estar alinhado, porque se você não responde, você cria nele, de repente, uma dúvida. Né? E a questão, o segredo é você estar alinhado com a equipe. Né? Que as pessoas vão entender que ninguém está passando na frente de ninguém. É realmente uma questão mesmo de momento. Mais um aqui. É pra lá. Só tem mais um. Lá, deu não? A SOMIT, ela tem no site, o próximo desenho, eu não parei, não. Quem entra no site da SOMIT, vê lá, tem uma área lá para a comunidade, falando da questão da comunidade, onde fala de que a comunidade deve ter um cartão na bolsa com as principais funções, se tem alergia a alguma coisa, tipo sanguíneo, porque você não sabe qual é, o que acontece, né? Eu acho que é o outro. Isso aí, gente, eu colei aí o site, tá? Eu printei aí, tá, só para mostrar que tem uma questão aí da comunidade, tá? Que a gente pode ajudar a divulgar. Olha lá, isso aí é um cartão dobrado sobre a questão realmente assim, de emergência, a gente deve ter na bolsa da gente, né? E incentivar a comunidade a fazer isso, as crianças na escola, a ter as principais informações sobre nossa saúde, se é alérgico, por exemplo, ao antibiótico. E é importante você saber isso, porque você pode ter uma coisa e não vai ter alguém perto de você que te conhece para falar que você tem uma alergia, né? E aí a coisa pode complicar. Então, só para mostrar essa questão aí de como que a gente pode estar ajudando nessa divulgação, passa mais um, tá, por favor. Não, acabou não. Deixa mais um negócio aí. E aí os desafios seria a questão seguinte, né? Resumindo essas áreas rapidamente, né, gente? Seria os novos estudos sobre as atribuições, né? Não deu para especificar todas, porque realmente é muita coisa, a gente precisa de um tempo maior, né? E a gente precisa de mais participações das pessoas que estão nos serviços, com ideias, com teorias, com realmente assim, para a gente poder construir, né, e deixar a coisa de forma mais completa possível. A gente fala de atribuições mínimas porque a gente, né, tem que ser humilde do ponto de vista da gente não consegue abranger tudo, porque inclusive cada um tem sua forma, né, de abordar, né, o paciente no momento, mas por isso que a gente fala de atribuições mínimas. Mais um. E aí fica isso. Aí, rapidamente, eu acho que meu horário já deu certinho. Agradeço a atenção. O último lá? Eu queria ver, eu vou passar. Tem o meu e-mail, gente, tem esse é o site da SOMIT, tá? Vocês podem acessar lá, acesse o departamento lá de psicologia, tem umas informações. Já fica um convite aqui para as pessoas se associarem, a gente tem reunião toda semana, né, para discutir essas questões.
Terça-feira, as reuniões geral, bom, pelo menos inicialmente estão marcadas na terça-feira, é no prédio da Associação Médica, na Avenida João Pinheiro. Onde que é a Associação Médica, lá tem um departamento da SOMIT. Terça-feira a gente tem uma reunião lá, semanal, 18h30, começa às 18h30, vai até umas 19h20. Né? Vocês podem entrar para ver lá como é que se associa, é uma coisa que vale a pena. A gente está estudando algumas parcerias aqui com o Conselho. Ok? Obrigada, gente. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer a fala da Denise e da Tárcia, acho que deu para a gente ter uma noção. Pedir para que vocês, dentro da pasta, tenham um formulário para vocês estarem avaliando, ajudando a gente a melhorar e a contribuir aí com o evento. Né? As sugestões são sempre bem-vindas e as críticas também. E para ligar aqui a fala das meninas com o trabalho da psicologia e emergência, acho que a gente tem algumas coisas, vocês estão um pouquinho mais avançados do que a gente, né? A gente está começando a construir essas atribuições, esse fazer. E a psicologia de emergência, a gente primeiro vai ter que conhecer o que é o sistema de defesa civil para saber como é que a gente entra e como é que a gente contribui. E isso, uma coisa a gente já sabe que a gente é necessário. Então isso já é uma grande abertura, né, para a gente. E quando você fala, Tárcia, da questão de ocupar o espaço de observação, quando a gente vai para o campo, trabalhar na emergência, a gente ocupa muito esse lugar, porque a gente tanto vai estar lá na assistência, junto com a equipe médica, né, com os bombeiros, com a defesa civil, como também ajudar o gestor de desastre a dizer, olha, aquele cara ali já está no nível de estresse, manda ele embora. Né? Então a gente vai ocupar esses vários lugares e se vai saber. É o tempo inteiro a gente antenado aí. Né? Então vejo isso. E a hora, Denise, que você fala da questão do cartão ali, né? Uma vez eu recebi uma mensagem que a gente deveria deixar nos nossos celulares para quem ligar quando a gente passa mal na rua, tem um acidente, que a gente nunca pensa, né? Que aí pega a agenda do celular e aí, você vai fazer o quê com ele? Para quem ligar? Né? Então, acho que além do cartão, como hoje a gente está high-tech, aí pensar, deixar esse número de emergência numa situação que acontecer na rua, para quem que a gente liga? Quem é a primeira pessoa a ser avisada? Pois é, então agora a gente está aberto aí para o debate, as meninas estão aqui às ordens, né? Vamos lá. Eu só dar uma sugestão, que, por exemplo, como o celular é a ordem alfabética, eu uso assim, eu quero as minhas filhas, mas como cada um tem um nome com uma letra, então eu ponho assim, A, filha, tal. Filha, tal. Porque aí, assim, a pessoa que vai para a letra A. Então, essas ali as pessoas já sabem que não está o nome da não está o nome, são minhas filhas. Então, são minhas filhas e minha neta. Então, essas pessoas que estão lá. Então, põe sempre A e o nome da pessoa, porque elas vão em sequência. A letra A é o primeiro nome que vai aparecer na lista telefônica. É uma das coisas que ajuda bastante. E outra é definir quem é. Porque aí, assim, filha tal. Filha tal. Porque aí fica mais fácil dos socorristas, na hora de ligarem, quem pegar o celular e achar, vai ligar para esses números dos primeiros da lista. Sim? Boa noite, né? Primeiramente. Acho que a nossa prática na psicologia hospitalar, ela está ligada à questão da assistência, né? Assistência à equipe, ao paciente, ao familiar e tudo mais. E aí vocês colocaram aí da questão dos desafios, e aí eu fiquei pensando na nossa prática, né, no hospital. E duas palavras que me chamaram a atenção e que foi até que nos provocou de alguma forma, né, a nossa presença aqui, foi a questão da gestão da qualidade, uma vez que a gente trabalha com a subjetividade, né? Eu queria saber de vocês, como que é a prática de vocês no hospital, com quais indicadores vocês trabalham, se vocês trabalham com esse indicador, né, de qualidade do atendimento, que eu acho que é extremamente isso novo para a psicologia, né? Então, assim, eu queria saber na prática de vocês como que é isso. Bom, é difícil trabalhar com qualidade, porque às vezes, se for perguntar assim, você gostou disso ou daquilo, nós psicólogos, eu penso que nós psicólogos muitas vezes vamos receber a carga negativa todinha, que poderia ser dirigida para a equipe para gerar um equilíbrio, para o tratamento ter uma continuidade. Quando eu saí do Hospital da Previdência, a gente estava começando a lidar com a questão da ONA e a questão de fazer protocolos e lidar com a qualidade.
É um processo, não é um processo fácil escrever, porque primeiro a gente só sabe fazer. A gente faz, mas na hora de traduzir para o papel, transcrever para o papel o que a gente faz, gera muita dificuldade. Porque você vai ter que sistematizar como que você trabalha. Aí às vezes você vai ficar engessado? Não, mas é importante que a gente saiba o que faz. E eu vejo muitas vezes assim, que a nossa formação não nos leva... Quando eu escolhi ser psicóloga, eu escolhi ser psicóloga. Eu tinha outras opções quando eu comecei a trabalhar na área da saúde. E foi escutando os pacientes que eu escolhi fazer o curso de psicologia. Porque eu já escutava, já estava ali. Então, eu acho que a questão de lidar com a gestão da qualidade, primeiro nós temos que entender de gestão. Para quê? Bom, tudo tem custo, tudo tem preço, tudo tem um começo, um meio e um fim, tem um norte. A gente tem que saber pensar nisso. Não importa se você trabalha numa instituição privada ou se você trabalha numa instituição pública. Essas coisas geram custos e nós somos um custo alto para a instituição. Muitas vezes somos considerados muito caros. Uma última pergunta que eu fiz para o pessoal que faz gestão do custo, no João 23, quanto que estava ficando o atendimento do psicólogo? Estava ficando R$90. Isso dentro do SUS é muito caro, pelo tipo de consulta que é pago, porque na verdade, se você for olhar, a consulta é R$2,50, R$3,50, R$6,50, alguma coisa desse tipo, é bem pouco. Então, gerir e pensar em qualidade e sistematizar o que a gente faz, deixar registrado o que a gente faz, eu penso assim, entender que nós precisamos modificar a nossa forma de olhar o nosso fazer dentro da instituição e com a equipe que a gente está. Falar assim, se fazer pesquisa de qualidade, se colocar lá assim, você gostou de fulano, gostou do atendimento de ciclano, eu acho que não é o caminho para nós, porque muitas vezes nós vamos lidar com a carga negativa e nós temos essa funcionalidade dentro da equipe, às vezes, de você receber essa carga, saber geri-la para o tratamento ter um efeito positivo para o paciente e família, e também favorecer a transferência da equipe com aquele paciente em cuidado. Eu vou falar de qualidade de novo, quando você me pergunta, eu não sei te responder, nem sei se eu te respondi, né? Porque eu não vou conseguir te dizer, na verdade, o que é essa qualidade no geral. Mas no específico é o ato de cuidar. Eu acho que é o ato de cuidado e saber transitar nós e a equipe com o foco é o paciente e família. Eles são o nosso eixo central. Então, tudo que a gente fizer, seja dentro de um protocolo, que não nos engesse, ou seja, seguindo passo a passo, o que a gente já sabe fazer e aprender a escrever esse passo a passo, aí para mim sim é qualidade. Porque a qualidade chega quando um paciente, igual o que eu mostrei ali no final, ele volta para agradecer. Ou quando um bebê morre, ou quando um familiar morre e a família volta para conversar com a gente e você escuta assim, nossa, eu fiquei casada com esse homem 38 anos. Ele nunca tinha me falado o que ele me disse aqui naquele dia em que você apontou o dedinho para ele e brincou assim, conversa com ela, tá? Era um paciente de trauma raquimedular cervical que a qualquer momento podia morrer. E em 38 anos de casado, ele nunca tinha dito à mulher dele que a amava. E por movimentos labiais ele pôde dizer isso. Então eu acho que qualidade são nessas pequenas coisas, mas que a gente também tem que aprender a transcrever para as linhas de cuidado. A Tássia começou a falar essa questão da qualidade. A primeira coisa que eu pensaria é o seguinte: o que é qualidade? A gente tem que definir de que qualidade que nós estamos falando. Né? A qualidade que vem da gestão, do ponto de vista de querer uma certificação. Então é o seguinte, geralmente esses indicadores vêm prontos. Geralmente, às vezes, eles vêm assim, tantos pacientes atendidos, muito essa questão do quantitativo, tá? E não vai esbarrar muito na questão da nossa atuação do ponto de vista do que a Tássia coloca em relação à qualidade do nosso atendimento. Então, se você quer, eu penso, se você quer
mensurar a questão da qualidade do seu atendimento, tem muito do que a Tárcia falou, mas mesmo assim eu acho que ainda a gente tem que pensar como medir isso. Tem essa questão da satisfação do paciente, né? O paciente melhorou, que sintoma que ele tem, que ele tinha? Por que você foi? Foi interconsulta? Você percebeu? É sua rotina? O que é? Né? Então, assim, começar a pensar nessas medidas mesmo do ponto de vista de gestão. Gestão gosta de número. Nós, psicólogos, temos muitas dificuldades de lidar com números e, de forma geral, a gente tem dificuldade de lidar com a avaliação. Isso não é só de psicologia. E quando eu coloco que é um desafio muito grande, porque eu sempre, né, tinha participado das reuniões e tudo mais, e eu escutei isso no congresso, eu acho que é por aí mesmo, a gente trabalha com a subjetividade, não com a objetividade. Só que a gente também não pode esquecer que a gente tem que atender a solicitação da instituição. Né? De alguma forma a gente está sendo cobrado, né? E para eles é o que você colocou aí, a gente precisa apresentar números e colocar isso para eles de forma que eles entendam, né? É o que é o grande desafio. Eu acho que a tarefa nossa de discutir isso aqui, entendeu? Sim. Eu acho que é assim, ó, vamos criar protocolo? Nós vamos criar protocolo. Para que é o protocolo? Sim. Porque as pessoas têm pânico de protocolo. Não protocolo, trem, engessa. Gente, é assim, o que é? Primeiro entender o que é, para que serve, né? Que eu acho que é uma forma de a gente dar visibilidade ao nosso trabalho, do ponto de vista não de você ter papel para você preencher qualquer coisa. Não, mas assim, eu tenho que chegar ao mínimo que eu tenho que fazer. E eu questiono muito isso, eu não tenho que atender, não é a questão da quantidade de atendimento, e aí a qualidade entra nesse sentido, né? A qualidade do trabalho da psicologia na instituição. O foco na instituição, muitas vezes, é assim, quando eu saí da Previdência, eles estavam obrigando as pessoas a atenderem número X de paciente em determinado número de horas. A preocupação dentro do João 23 também, e aí está sendo assim, uma briga ferrenha, porque eu acho que isso não nos traz, quantos pacientes você atende, quais as quantidade de pacientes que você atende tal dia, tal hora, durante tantas horas que você está aqui dentro. Aí quando o paciente volta, e quando a familiar volta, eu estava contando para o médico, um médico já aposentando, com anos de experiência lá no João. Falei assim, a esposa desse paciente X voltou e veio aqui para falar isso, isso e isso. Aí ele virou e falou assim, é uma pena, né, porque não tem uma maquininha que mede isso que você está contando. Então, nós temos que começar a relatar o que é qualidade. Qualidade, para mim, é isso. É quando essa esposa ela encontrou, mora lá no sul de Minas, ou num lugar distante, atravessou um ano inteiro, indo e vindo na ambulância, teve que aprender a andar em Belo Horizonte, porque ela nunca tinha andado em Belo Horizonte, ela teve que sair da cidade dela, ela nunca tinha saído da cidade dela. Ou então, quando eu peguei uma mulher que veio de Manga para ter um bebê prematuro, que ela já tinha tido um aborto, perdeu esse feto, o primeiro aborto aconteceu dentro do carro, e ela conseguiu ser trazida para Belo Horizonte, e ela não sabia nem ler nem escrever, e ela tinha que ir e vir todos os dias. Primeiro, o custo disso que ela precisava de uma bengala, alguém que trouxesse e andasse com ela em Belo Horizonte. Um dia, essa mulher chegou e sorriu para mim e falou assim, sabe o que me aconteceu? Eu tenho uma coisa fantástica de contar. Eu vim sozinha, eu estou aprendendo. Aí eu tinha dito isso para ela no início, que ela ia aprender a ir sozinha. Então, quando essa mulher fala para mim, mesmo que o médico, o chefe da UTI virou para mim e falou assim, nós vamos dar alta para esse bebê com 2,5 kg. Pode ser que numa diarreia, lá naquele lugar lá para lá, que ele vai atravessar o São Francisco de balsa, lá em Manga, ele não sobrevive. Mas nós gastamos muito tempo. Mas essa mulher volta modificada para a cidade dela. Essa do paciente que veio agradecer porque ele morreu, mas ela pôde escutar dele essas palavras de afeto, e olha que era por movimentos labiais, e a gente teve que fazer uma técnica para fazer o paciente falar porque ele estava com traqueostomia. Então, isso para nós é qualidade. Assim, eu acredito que do concurso de 2009 para cá, que o FEMIG chamou os psicólogos concursados, tem 2 anos que o João 23 é eleito pela população como o melhor hospital no atendimento pelo SUS. E eu acredito que está nesse espaço da escuta, nesse espaço das pequenas intervenções, do acolhimento, da humanização.
E nós, psicólogos, também temos que ter ouvido para a equipe, assim, ouvido para o médico. Às vezes eu passo a manhã inteira, eu falei para a diretora do hospital outro dia, é porque fica cobrando o número de atendimentos, mas às vezes eu passo a manhã inteira sentada junto com os médicos lá enquanto eles estão evoluindo e prescrevendo. Batendo papo. Eu estou batendo papo. Quando eu assusto, às vezes eu vou para a minha sala, daí a pouco senta um, daí a pouco vem o outro, e a sala, aí vem a fisioterapeuta, e a gente faz uma roda de conversa. Sem perceber, ou eles estão ali falando, e nós estamos fazendo circular a palavra. Circulando a palavra, melhora o cuidado. Melhora o cuidado numa unidade, por exemplo, que eu fui trabalhar, ninguém queria, porque era a unidade do castigo, da punição. Por quê? Porque são os pacientes mais graves, os mais sequelados, os pacientes mais difíceis de sair da instituição. E a partir daí os pacientes começaram a sair. E esse lugar mudou. Esse lugar mudou. Mas mudou por quê? Não, eu acho que nós temos, por isso que eu falo de qualidade, não é só o número de pacientes que a gente atende. São outras pequenas coisas que nós temos que aprender a pelo menos relatar ou quantificar. E eu ainda não sei também não, porque eu não sei, porque como disse o médico para mim semana passada, antes de eu sair de férias, não tem máquina para medir isso, né? Então, mas nós temos que inventar. Bom, gente, eu queria fazer, na verdade, aproveitar que eu estou aqui com o microfone na mão, fazer duas perguntas. Uma que eu queria saber, né, bem prática, assim, não sei se isso está dentro da prática de vocês, mas se vocês têm muitos casos de violação, de violência contra criança e adolescente. E a outra coisa que eu queria escutar de vocês é como que é a adesão do paciente, da família a esse tratamento, né? Eu estou perguntando isso a partir de uma experiência que eu tive de internação com meu pai, e que eu fiquei toda orgulhosa que veio a psicóloga, né, e teve outras pessoas além da equipe médica, né, fisioterapeuta e tal, mas eu não consegui muito convencer minha família de que aquilo ajudaria, porque inclusive foi meio desastrosa a atuação, né? Então, eu queria saber de vocês, como é que é isso, assim, um paciente de curto prazo de internação, ou se vocês se dedicam mais ao paciente que está ali, uma internação de longo prazo, como é que é, assim, essa acolhida, essa aceitação tanto do paciente quanto da família? Bom, a experiência de estar no João 23, da urgência e emergência, e eu transitei no hospital, os únicos lugares que eu não fiquei mais tempo foi, e olha só que eu estou lá há 3 anos só, mas já fiz assim, um monte de coisas lá, e eventos e tal e tal. Atendimento de urgência e emergência, se o psicólogo não souber o que ele está fazendo, vai passar batido criança com violência, envolvimento com tráfico de drogas. Passa, porque vai embora de alta. Eu falo tanto na experiência do IPSEG, na pediatria, quanto na experiência da urgência e emergência. Se a gente não for esperto, esses casos vão passar. As tentativas de suicídio, que são muitas vezes acidentes, aí quando você vai escutar, na verdade tem todo o percurso ali que vai te mostrar o que era aquilo. Um dia eu estava no ambulatório do João 23 e eu ia ficar uma semana nesse ambulatório, eu saí andando assim pelo ambulatório, porque assim, o pessoal forma e acha que tem que esperar no hospital que o paciente vá até ele. E nós sabemos que no hospital é o contrário. Somos nós que vamos e oferecemos. Aí de repente estou vendo um menino com o olho todo roxo, todo machucado, e os 2 pais, assim, o casal, junto com ele. Aí eu me aproximei e só perguntei: oi, tudo bem e tal? Nós estamos já quase recebendo alta e tal. Eu falei: o que aconteceu com ele? Aí eu olhei para o menino e falei assim: o que aconteceu com você? O menino de faixa de 12 anos de idade. Ele falou que foi uma queda de bicicleta. Aí o pai falou assim: porque ele caiu da bicicleta. Aí, quando eu comecei a escutar esses pais, conversar ali, conversa vai, conversa vem, na verdade o menino estava envolvido com tráfico de drogas, provavelmente ele tinha sido levado uma surra e estava saindo de embora de alta. E esses pais vieram pedir: pelo amor de Deus, me indica o lugar
para eu levá-lo, para ver se ele consegue sair desse caminho. E aí eu fui fazer os contatos com os CERSANs, mas às vezes a gente não tem nem lugar para encaminhar das crianças com dependência química ou crianças envolvidas com tráfico. Eu tenho uma menina de 14 anos que levou tiro. Aí eu pelo menos, eu faço contato também. Faço contato com o CRAS, faço contato com a comunidade, a unidade de saúde básica, tentando achar um lugar que ampare essa criança e que acolha essa criança. Eu tive uma paciente, por exemplo, também que os filhos, ela internou, ela tinha um companheiro, na verdade um ex-companheiro, tinha 3 filhos, ela não ia conseguir, ela ia ficar sequelada por causa de uma lesão neurológica do ponto de vista clínico, e as 3 crianças ficavam em casa. Tinha um filho de 16, um filho de 14 e um filho de 10 anos com síndrome de Down. Morava no aglomerado da Serra. E essas 3 crianças, quando a mãe internou, ela ficou sozinha. Agora o papel do psicólogo. Poderia ser assistente social. O assistente social foi lá e escutou, mas eu não. Eu fui lá, escutei. Aí eu liguei para o pessoal do Poder Judiciário, porque eu tentei conselho tutelar, o conselho tutelar só me enrolava. Eu falei assim, gente, vocês não vão lá observar o que está acontecendo com essas crianças? Eles estão sozinhos em casa, essa mãe está em risco de morte aqui com a gente. Nada. Aí eu liguei para o Poder Judiciário, na Vara da Infância e da Juventude, e conversei com um oficial. Aí ele falou assim, me manda isso por escrito. Aí eu mandei por escrito, por e-mail, fiz um documento falando da situação, condição clínica da mãe, da condição de risco social das crianças. E o juiz abriu um processo. Aí a assistente social me ligou, você pode mandar, porque essa mãe que tinha chance de morrer, ela não morreu. A gente conseguiu trabalhar e sair dessa limitação de esforço terapêutico, ele vai com uma sequela, mas ela é uma pessoa dependente e as crianças iam continuar dependentes. Aí fiz outro relatório, mandei para o juiz para ir para o processo. Mesmo, mandei tudo por online, porque não tinha nem como eu mandar isso via correio, porque às vezes a gente não tem nem dinheiro para pôr uma carta no correio. Mas o processo foi aberto e eu não sei, depois assim, aí eu fiz o contato com o NAS, o EMAD, para fazer o acompanhamento da pessoa. Ela não conseguiu, não quis ir para a reabilitação de jeito nenhum, que ela teria que ficar reinternada. Eu acho que a nossa formação e os psicólogos que vão para o hospital ainda achando que está no consultório. E aí é um desastre. Vou falar assim, estou falando a Tárcia, que olha, que escuta, que formou trabalhando na área de saúde, que tem um percurso com comunidades, de todos os tipos, vocês imaginar aqui em Belo Horizonte, já discuti com o pessoal da engenharia a questão da cidade, e o estatuto da cidade e as comunidades. Nossa formação é precária, a pessoa vai atender, ela não percebe outras coisas, então é difícil, inclusive, dar crédito para o que a gente faz. É difícil você ter um médico que não quer que você vá embora, porque muitas vezes ele não quer saber, não. O que esse psicólogo está fazendo aqui? E eu escutei isso, eu fui ficar 15 dias numa das UTIs do João. A primeira coisa que eu escutei pela manhã, assim que eu cheguei, 7 horas da manhã, um psicólogo no UTI? Você veio aqui para tratar delírio? Assim, isso é uma médica. E aí, eu calada estava, calada eu continuei. Até a hora que eu fui observar os pacientes um por um. Acompanhando um por um. Eu olho os pacientes todos os dias. Eu tenho 24 pacientes. Eu sei a história deles de trás para frente, de frente para trás. Converso com qualquer médico que eu sei o que está acontecendo com aquele paciente. Então, eu acho que a formação, mas a nossa postura na unidade de saúde, ela é fundamental para a crença naquilo que a gente faz. Agora, isso não é um processo fácil. Tem essa questão de como que o psicólogo está inserido na equipe. Né? Porque se a equipe não valoriza o psicólogo, do ponto de vista de não dar para ele um crédito, já tem essa questão da formação que às vezes já é complicado, porque às vezes ele não tem a formação, ele conseguiu uma oportunidade de estar naquele local porque alguém indicou, porque é amigo do médico X. Então já tem essa questão que é uma coisa que não tem como controlar. Mas assim, tem muito essa questão de como que a equipe valoriza esse profissional. Essa questão mesmo lá, essa questão de tentativa de suicídio, né? Eu já trabalhei com isso.
Então, assim, você percebia uma aposta da equipe, tá, no psicólogo, do ponto de vista assim, olha, os pacientes do ponto de vista clínico estão liberados. Está aqui as fichas, né? Nós precisamos ocupar leito, mas você que vai determinar se vai sair ou não. Do ponto de vista se a gente vai encaminhar para tal lugar, se vai manter, se vai manter retorno. Então, assim, isso é uma coisa assim, de você dar credibilidade e confiança. Mas é aquela coisa, infelizmente, a gente tem colegas que realmente pisam na bola e aí fecham as portas para a gente mesmo, né? Porque fazem bobagem, falam bobagem, né? Não se capacitam e realmente, às vezes, tem coisas que são erros que, às vezes, marcam as pessoas e que não tem volta. As pessoas, às vezes, têm pânico da gente mesmo, né? Não psicólogo. E tem a questão cultural, né? Eu vou mexer com o psicólogo para que eu não estou doido. Então, assim, essa questão de tentativa de suicídio, isso é uma coisa que ameaçava muito. Então, às vezes, o que eu fazia? Eu já era combinado com a equipe. Como a gente veste jaleco, eu pendurava o tetoscópio no pescoço. E ficava ali, observando eles atender. Como é uma equipe, bom, tem algumas perguntas que eu vou fazer, né? Que é uma coisa de sigilo de equipe. Então, às vezes, eu começava a conversar, eu já começava o atendimento ali mesmo. No primeiro atendimento, quando eles estavam fazendo, colhendo o que tinha tomado, né? Às vezes, quando tinha condição de conversar, eu estava ali junto com eles. Do lado da maca, ajudando a mexer, com luva, como se eu fosse também médica. É uma coisa assim, mas por quê? Porque se eu falar, sou psicóloga, escrito aqui, psicóloga, acabou, fechou a boca. Né? Então, assim, às vezes eu usava muito essa tática. Eu pendurava o tetoscópio e ficava lá. A gente ia conversando. E aí eu conseguia, porque às vezes tinha que fazer uma medicação, se tivesse usado determinado tipo de droga, essas coisas aconteciam, maconha ou heroína, sei lá o quê, se aplicasse determinada medicação, fosse heroína e o cara falou que era maconha, ia dar uma reação. Eu tinha que catar dele a verdade, do ponto de vista. Então eu tinha uma forma, às vezes, de fazer uma pergunta diferente do médico. Então, às vezes, comigo ele respondia, com o médico eu não ia falar. Porque se você fala que é psicóloga, ela é o lugar da punição. Então, lá vem o torra, lá vem a torrada, né? O médico resolveu, então agora lá vem a psicóloga puxar minha orelha, querer saber por que eu fiz isso, e aí trava mesmo. Né? Então, eu acho que a questão do atendimento, essa questão que a Tássia colocou, que a gente vem, que às vezes, com uma mente muito de consultório, às vezes as pessoas estranham quando chegam no hospital, vai atender numa maca, no corredor, nossa, mas isso não é psicologia, isso não é... A gente tem que desmistificar muito isso, a gente assusta muito, mas é aquela coisa de você saber o que você pergunta perto da equipe, o que você pode falar, o que você não pode, e tem horas que às vezes a gente tem que avançar o sinal sim, por questão até, principalmente nessa questão do suicídio, para você não comprometer a vida do paciente, né? E apostar que nós estamos ali numa equipe que você também vai escutar coisas que você não deveria, do ponto de vista de sigilo médico, e você está ali escutando. Né? Então, assim, eu acho que vai muito dessa questão da maturidade da equipe, que você está nela. Mas, infelizmente, realmente, assim, parente, eu já tive também situações, assim, que a psicóloga, sabe, eu tive quase que dar uma consultoria para ela de 5 páginas. Mais ou menos assim, entendeu? De coisas e de intervenções erradas, de coisas que realmente, assim, eu estava numa condição de acompanhando, né? Eu era parente de familiar. Eu não estava ali sumindo. Então, assim, a coisa é muito misturada, né? E tem outras questões também de gestão que a gente começa a ver, né, gente? Que às vezes aqui trabalha no hospital, a gente começa a enxergar além do que devia. Isso é um problema, a gente tem que vigiar um pouco isso também. A gente começa a enxergar além, que você começa a entender. Então eu falo assim, gente, eu não sou nada. Mas já vai acompanhar o parente falando, eu não sou nada. Pai, mãe, falando, o que você é? Nada? Você trabalha com não. Trabalho com criança, fazendo outra coisa. Porque senão você começa a coisa a misturar também e a gente, né, se perde. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Boa noite. Meu nome é Priscila. Eu me formei agora nesse semestre, então assim, vou fazer minha pergunta de um lugar até muito humilde. Quando vocês falam da questão da gestão de qualidade, e pensando assim, até em lugares que eu fiz estágio mesmo, toda gestão e todo cenário de avaliação, ele vem com essas questões de relação de poder, e principalmente assim, de hegemonia de algumas instâncias, principalmente profissionais como médicos, né? E de outras áreas também que a gente lida no dia a dia. Pensando nisso, eu não sei se a gestão mesmo da qualidade, acredito que para quem dirige e para quem está ali à frente, a coordenação do trabalho seja extremamente necessária. Mas eu acho que para o profissional de psicologia, eu pelo menos até o momento acredito que seja necessária uma reflexão contínua, visando essa qualidade do trabalho. Eu não gosto muito dessa questão de gestão que me remete a uma questão bem organizacional.
A minha pergunta é o seguinte, pensando nisso, nesse cenário, nesse contexto, não sei se a SOMIT, eu vi que tem várias outras pessoas que atuam na área hospitalar, sendo intensivistas ou não, se é feito algum processo assim, de formação, algum tipo de espaço de diálogo para que os profissionais de psicologia se posicionem quanto a um senso crítico dessas gestões, de como que são esses índices de qualidade, de como que essa atuação do profissional dentro do campo da psicologia mesmo, desses embates do dia a dia, de se posicionar não de forma a, digamos, fazer uma nova forma de segregação, como eu acho que a gente já passa em vários momentos sendo subjugados como profissionais de psicologia, mas assim, a fim de propor essa transdisciplinaridade que a gente precisa. Não sei se alguém tem alguma resposta diferente, mas eu já te falo diretamente que eu não conheço uma instituição que trabalhe assim e tenha esse espaço formado para o psicólogo. Tá? Por quê? Quando você fala essa questão da gestão, as instituições são médicas. Tá? Então essa questão da hegemonia da questão do médico, primeiro assim, tem a questão do poder? Tem, mas eu penso muito não na questão do poder, eu penso na questão da responsabilidade. Ele é o responsável pela vida do paciente do ponto de vista não de salvador, mas do ponto de vista jurídico. Você vê outros profissionais respondendo processo, mas o médico ele é o responsável. Então, assim, ele tem uma questão até, eu acho que isso já... pensa você, médico, é responsável pela questão do UTI. Então, acho que indiretamente isso já incorpora nele uma questão mesmo do poder mesmo e da preocupação, acho que da responsabilidade. Então, isso é um lugar médico. A gente precisa aprender a conversar e a primeiro a se colocar nesse lugar. Primeiro tem essa questão da atuação, às vezes, errada, que já começa a criar um problema. Tem essa questão da formação, tá? Que às vezes a gente não consegue dialogar e conversar no discurso que se entende em relação a isso. Você fala da questão da qualidade, a questão da gestão, não sei se eu entendi bem o que você colocou. Hoje em dia, você tem a questão do médico hoje, ele não está tomando muito conta disso mais. Assim, eu vejo assim, ele tem a questão clínica, que é o responsável clínico, mas ele hoje já conta com o administrador, com o psicólogo, para fazer essa abordagem. Então, eu não sei se sua pergunta, do ponto de vista, quando você fala da questão do espaço do diálogo, eu acho que cada um, não sei quem trabalha com qualidade, cada um tem experiência. As experiências que eu vejo, eu trabalhei na Secretaria de Saúde com gestão há 10 anos. Então, assim, o que eu vejo é o seguinte, além das coisas já estarem prontas, muito prontas, você não tem esse espaço do diálogo do ponto de vista assim, eu penso diferente. Não sei se alguém tem alguma experiência em relação a isso. A questão já é muito pronta, porque às vezes as pessoas misturam a questão da qualidade com a questão de certificação, tá? E você tem um manual para cumprir com tal prazo, tal isso, tal aquilo, tal não sei o quê. Então, às vezes, você não tem espaço para essa questão que você fala do senso crítico. Vamos mudar essa realidade. Eu não sei disso, eu não vejo isso, eu vejo a coisa muito assim. As pessoas às vezes reclamam, muda o indicador, vai discutir assim, criticamente o indicador que não está legal. Então vamos mudar isso para a gente não ter esse impacto tal, porque isso vai ser negativo assim, nós vamos perder ponto assim. Eu vejo muita discussão nesse sentido. Tá? Não é no sentido assim, por que às vezes causa uma certa antipatia, eu particularmente, às vezes fica uma certa antipatia com essa questão de certificação. Porque estão todas maquiadas. Então se você pega uma questão, sem generalizar, que é muito perigoso o que eu estou falando, mas aqui, se você pega hoje a realidade de alguns hospitais, com o mesmo número aí, nota de certificação, se eu fosse um hospital, dono de um hospital, diretor de um hospital, com hospitais com determinadas práticas, com determinada certificação, eu pedi para me descredenciar. Mas peraí, eu estou sendo comparado com fulano que tem essa ação, essa prática? Então a coisa virou um pouco assim, uma humanização que teve uma época que virou uma coisa assim um pouco festinha de funcionário. Perdeu um pouco. Então a certificação hoje, infelizmente, porque eu acho que não era esse o objetivo, era uma coisa realmente para causar uma questão de levar a segurança, não é à toa que tem níveis, que você tem que ir atingindo. Então eu fico pensando assim, por que a gente está burlando ações para certificação? Se a gente está precisando burlar a ação, essa ação não está servindo. Então aquela mesma coisa assim, se eu estou precisando pular uma etapa, porque eu acho bobagem, porque a certificação está pedindo, porque o protocolo está pedindo, e está dando certo, então nós temos que questionar esse protocolo. Se eu estou podendo pular e não está dando efeito nenhum diferente, opa, tem um negócio aí que não está legal. Nós estamos perdendo tempo. Mas se a coisa assim, se você pula, dá uma consequência errada e fica por isso mesmo, e a gente preocupa só com aquela semana que os auditores estão na instituição, então eu também tenho que rever qual que é a minha visão, eu estou falando enquanto gestão, tá? Essa questão institucional.
Então, assim, nós estamos aqui num espaço acadêmico discutindo isso, nós somos psicólogos. Né? Qual é a questão até de personalidade, de ética, em relação a essa postura, né, da gestão, se a gestão concorda com isso. É melhor um selo na parede do que realmente a ação sendo realizada? Né? Então aí a gente já começa a mudar o sentido, qual que é a nossa visão, onde é que nós vamos parar? O que é que nos interessa? Realmente é segurança ou é realmente nós estamos fingindo que nós estamos seguros? Nós estamos fingindo que nós estamos trabalhando com qualidade? Aí já começa até uma questão até mental aí para a gente discutir, né, a questão aí da psicose, né, a psicose institucional, porque aí já a realidade já mudou toda. Então assim, eu não sei se eu te respondi ou se eu te piorei, mas assim... Mas é uma coisa assim, entendeu? Então assim, porque cada instituição tem uma experiência, mas de forma geral, eu não vejo esse espaço construído. Eu vejo normas para serem cumpridas. E você tem um espaço para discutir quando aquele negócio está dando errado. Aí o diretor vira para você, o gestor, o seu coordenador, fala assim, aqui, me fala, o que está acontecendo? Mas acontecendo assim, já num ponto de cobrança, tipo assim, minha filha, você é incompetente demais, o que está acontecendo com você? Eu acho que algo que nos conforta é que essa angústia entre nós é totalmente compartilhada. Sim. A gente sempre escuta, né, dos nossos colegas essa angústia, né, de ter que trabalhar dessa forma. Pois é. É o que eu estou falando, a gente vai contra o resto da instituição. Mas eu vou te falar, eu escuto isso de enfermeiro, de técnico de enfermagem, eu estou escutando essas angústias assim, dos próprios, às vezes, coordenadores, gerentes, que desabafam com a gente às vezes. Assim, ai meu Deus, vai começar meu suplício semana que vem. Entendeu? Então é uma coisa que está incomodando todo mundo. Mas você não pode falar, a gente tem que ter juízo, a gente não pode perder emprego, não. Né? Então assim, a gente tem que ter bom senso, não dá pra gente estar falando do que a gente quer. Né? Porque realmente aí a coisa vira uma coisa, nossa, que mulher descontrolada, psicóloga. Né? Coisa mais orientada. Então, assim, a gente tem que ter esses cuidados, mas eu vejo essa angústia muito, né? Essa questão do nosso tema de UTI, assim, essa questão de obedecer protocolo, os técnicos, né? Essa confusão que às vezes, assim, essa briga de enfermeiro com técnico de enfermagem, quem é melhor, quem é pior, quem é superior. Então, assim, eu acho que é uma coisa general, eu não sei se isso tem saída, colega, não sei, sabe? A gente está num momento meio depressivo no país, mas, assim, eu fico pensando se esse modelo de trabalho tem jeito. Não sei. Bom, gente, como eu fui colocado sobre a Política Nacional de Humanização, o que a gente consegue ver é que quando a gente consegue implementar e implantar a política de humanização nas suas diretrizes e pressupostos, a gente consegue trabalhar com o que a gente chama de corresponsabilidade com a gestão. Então, aí consegue essas angústias serem compartilhadas, porque aí entende que não sou eu, psicólogo, é um enfermeiro, é do profissional de saúde que está dentro da instituição. Então, quando você consegue fazer a verdadeira política de humanização, você consegue minimizar, né, todas essas angústias, a questão da busca da solução coletiva, dos projetos dentro das instituições, do departamento, que isso vai fazer num todo, e principalmente nessa cogestão, da gente entender que todos nós somos gestores do nosso trabalho, né, que a gente vai brincar com a palavra de governança e governabilidade. Né? Então, até onde eu tenho essa minha governabilidade, então eu tenho a minha governabilidade na minha ação, dentro da minha equipe, né? Como é que a gente vai construir isso junto? E aí, a hora que você coloca isso, eu trabalhei 16 anos numa instituição ambulatória da Faculdade de Ciências Médicas, né? E tem muito com isso que as meninas falaram, que é a postura. Né? Então, se você chega e se coloca e procura trocar o saber e entrar na equipe, né? E saber como é que é a dinâmica, conhecer o prontuário médico. Muitas vezes eu já peguei muito caso de suicídio de adolescentes porque eu consegui o prontuário, eu sabia o prontuário médico, na hora que entrava determinada pergunta, de acordo com o que o adolescente perguntava, eu entrava. Aí eu descobri vários rituais de suicídio por causa que eu conheci o prontuário médico. E muitas vezes eu entrava e ficava lá, porque no serviço, a gente conseguiu construir uma equipe multiprofissional e um trabalho interdisciplinar. Então, a gente conseguiu construir uma prática, tipo, estava lá a área consulta médica. Se fosse necessário, eu entrava no meio da consulta. Né? E os adolescentes sabiam que eu era psicóloga. E a gente começava a conversar isso tudo. Então, isso é uma prática que no Serviço de Adolescência da Faculdade de Ciências Médicas a gente conseguiu implementar. Foi fácil? Não. Foi muito difícil, mas a gente teve essa ousadia de tentar, porque para trabalhar com a adolescência, se a gente não trabalhar com a atenção integral, não dá.
E muitas vezes, muitos dos adolescentes que a gente atendia no serviço ia parar lá no João 23. Quantas vezes eu recebia telefonema, porque eles estavam lá, tinha tentado alguma coisa, aí a intervenção de um psicólogo de lá falava assim, não, eu vim aqui, não vou falar com você não é psicóloga, eu vim ela para o serviço e falo com a Valéria, só converso com ela. Muitas vezes eu tinha que sair lá do ambulatório e ir lá para o João 23, tinha uma turma minha lá do ambulatório que estava lá sendo atendida. Então é essa coisa da gente ter essa corresponsabilidade sobre o paciente que a gente atende. E quando a gente fala de acolher não é só escutar, é resolver a questão do paciente. Então, se eu não posso atendê-lo aqui, eu tenho que caminhar e depois ligar se ele foi atendido, se foi resolvida a questão dele. Então, muitas vezes as pessoas acham que acolher é escutar. E acolher é resolver. Né? Ótimo, Valéria, porque é isso mesmo. Não é um processo fácil. Escutar, por exemplo, eu vou usar um exemplo, acho que não sei que hora que termina aqui. Mas, quando fala que o hospital é uma instituição médica, a prescrição é um ato médico. Mas, por exemplo, há unidades em que não é o médico o ator principal para o atendimento do paciente. Geralmente é o técnico e a enfermagem, a enfermeira e o fisioterapeuta vem muito à frente. E eles assumem isso. Mas quando eles assumem isso? Quando eles conseguem saber que nós estamos prontos para escutar e que isso não nos diminui, nem nós, os psicólogos, nem eles, os médicos. Às vezes eles estão em quarto lugar. Então, na escala, na cadeia de atenção ao paciente. Então, às vezes é o técnico de enfermagem e a enfermeira que estão ali. Depois vem o fisioterapeuta, porque sem isso, muitas vezes o paciente não vai conseguir melhorar. E depois vem, às vezes, o psicólogo que vai estar ali atento, observando. Depois que vem, que o médico vai lá, evolui, prescreve, depois fica escondidinho para lá. Mas quem está o dia inteiro do lado do paciente? Quem é que olha para o paciente o dia inteiro? Então, assim, a gente tem que descobrir que esse é um lugar que nós podemos ocupar, sim. E olha só, não é fácil, não. Eu fui trabalhar na unidade, aí o pessoal não estava acostumado com psicólogo dentro da unidade. O que essa mulher esquisita está fazendo aqui? Primeira coisa, a primeira denominação que eu ganhei uma vez foi corpo estranho. Então, era uma bactéria, alguma coisa, esse corpo estranho andando na unidade. Depois, assim, o pessoal ficava incomodado. Essa mulher está vigiando a gente, ideia persecutória. Você está vigiando a gente, dá banho paciente, sai para lá, quer dizer, para, né? E sem entender que é nossa função. Aí, uma vez, um técnico perguntou assim, qual que é o trabalho de vocês? O que vocês fazem? Porque eu não consigo entender, não consigo entender, porque o paciente está com tracostomia, ou então está entubado, e você está lá perto dele olhando para ele. Então, qual que é o seu fazer? Então, muitas vezes, nós mesmos não conseguimos explicar para as pessoas o que a gente faz. Ou não conseguimos ocupar esse lugar para ter uma atenção diferenciada. Quando você consegue ocupar esse lugar, os médicos não te deixam ir embora de jeito nenhum. Eles passam a mão em você e falam assim, pelo amor de Deus, eu fico seguro quando você está de plantão e está aqui comigo. E eu já escutei isso muitas vezes. Mas é a nossa formação, é o nosso percurso, é como a gente trabalha com a gente também no processo de analítico, de terapia que escolher, e como você lida com o conhecimento. A gente tem que ter uma vasta gama de conhecimentos, porque senão a gente fica defasado mesmo. E aí a gente não vai ser escutado. Então, eu vou usar, por exemplo, quando você fala resolver a questão do paciente. Eu tive uma paciente que era com trauma raquimedular cervical. Ela estava dirigindo o carro, estava brigando com o namorado, tinha 3 meses que ela estava namorando esse cara. No acidente, os dois sofreram acidente dentro do carro, mas ela ficou de cabeça para baixo, fraturou a coluna cervical, C3, C4. Então, era nível cervical alto. Quando eu fui trabalhar, essa paciente tinha pedido para ficar só sedada, porque ela não suportava ficar naquela unidade. E quando eu comecei a trabalhar, eu falei, um dia que ela estava assim, meio grogue ainda, eu falei assim, olha, não tem como eu trabalhar com você se você não puder falar. E a partir de um certo momento, de estar presente na hora do banho, de estar passando pela enfermaria, essa paciente começou a pedir para não ficar sedada durante o dia. E aí foi podendo conversar. Nesse período ela já estava internada há 4 meses e ela não tinha visto os filhos. Ela tinha 26 anos, um filho de 9, um filho de 10 anos e uma menina de 9 anos.
Nesses 4 meses ela não tinha visto os filhos, ela não queria que os filhos a vissem naquela condição. Mas era uma paciente que tinha várias paradas cardíacas, uma atrás da outra, e ela poderia morrer a qualquer momento. E como é que ficariam esses filhos que não viu a mãe há 4 meses e só recebessem de volta o corpo da mãe? Aí ela começou a pedir para não ficar, para não ser mais sedada durante o dia, começou a conversar, recebeu a visita do namorado, que continuou cuidando, visitando. E um belo dia ela virou para mim e falou assim, os meninos, bom, como estavam com o namorado, aí a mãe morava em São Paulo, e ela pegou e levou os meninos para São Paulo. Então os meninos fizeram uma visita de 3 dias sequenciados, e a avó veio e levou-os para São Paulo. E a paciente aqui, a mãe dessa paciente só vinha de vez em quando, porque ela tinha um trabalho, e todas as vezes que ela vinha, ela perdia um dia de trabalho, porque ela era segurança num banco. Então, ela tinha que trabalhar no sábado. No sábado que ela vinha, ela perdia. Então, ela viajava à noite, perdia aquele dia de trabalho, e às vezes perdia o fim de semana inteiro, porque se você falta num dia, você perde o fim de semana inteiro. Bom, quando essa paciente estava completando 6 meses de internação, ela falou assim, eu quero ir embora para São Paulo. Ela falou isso comigo. Aí eu falei com ela assim, bom, você quer mesmo? Pois é, mas então você vai ter que sair da ventilação mecânica. Fui lá, fiz uma reunião, discuti com os fisioterapeutas, conversei com a equipe médica. Aí eles olharam para mim assim, como é que você vai fazer isso? Eu falei assim, vamos tentar descobrir. Então, eu comecei a rodear, pesquisar aqui, pesquisar acolá, fui no encontro da saúde, do Estado, e perguntei. Perguntar não custa, né? Aí fulano lá falou comigo assim, a gente pode tentar. Eu falei, tá bom. Então, quando foi no mês de março, já dava 9 meses de internação, a gente começou a fazer busca em São Paulo. Nada de conseguir vaga, porque os médicos de São Paulo falavam assim comigo, mas não tem jeito, não tem vaga, não sei como. Aí eu peguei, falei assim, mas caramba, você tem que falar com a regulação que comanda as internações. Não é assim em Belo Horizonte? Não tem a central de regulação de leitos, né? Então, tinha que falar, era com a regulação estadual, com a regulação municipal, com a regulação X, Y, Z, e nada, ninguém tinha vaga, estava com muitos pacientes na fila. Eu fiquei cansada, escrevi lá para o gabinete do ministro, mandei para 5 lugares, o gabinete do ministro da Saúde, na época era o Alexandre Padilha, e perguntei para eles, para que eles criaram tantas regulações? Porque na hora de conseguir, quem que conversa no outro estado sobre o paciente? Não era o médico, não era fulano, não era Beltrano, ninguém se responsabilizava. E aí eu me perguntei, foi a primeira pergunta que eu fiz, para que vocês criaram as regulações se elas não funcionam? Diga-me quem conversa com quem quando o paciente Minas é caminho. Então você imagina o número de pacientes de São Paulo, do Rio, de outros lugares, do Maranhão, que adoece e fica aqui gravíssimo. Então, foi preciso pedir para que... Aí conseguiram a vaga depois de 4 meses. E aí, como que vai? Tem que ir de transporte aéreo. Ela conseguiu sair da ventilação mecânica, que eu achei que foi a coisa mais fantástica, o paciente de nível C3, C4, conseguir ficar com traqueostomia, mas sem precisar de ventilador. Pois essa paciente foi para São Paulo. O governo do estado bancou o avião e ela foi. Mas foi preciso que a gente fizesse toda uma estratégia e eu enfrentei esse espaço porque eu fiz uma aposta com ela. Que eu tomaria e ajudaria a resolver. Mas eu chegava para o médico e falava assim, assina esse relatório aqui para mim. Assina isso aqui para mim. Então, assim, como que a gente negocia com o paciente, como que a gente faz esse espaço. Eu fiquei muito incomodada quando o paciente, que era do Maranhão, trauma nível torácico, mas que ele ficou C7 e tal, e que ele ficou com um pouquinho de movimento de braço e ele não pôde até hoje voltar para o Maranhão. Me incomoda muito esse tipo de coisa na atenção à saúde, principalmente no estado que nós estamos, quando a gente lida com a questão da urgência, da emergência, de catástrofe. Como é que nós vamos lidar com isso? Como é que é a nossa formação para isso? Estamos aptos e prontos? Onde nós vamos buscar a formação? Eu acho que atender ao paciente, e eu acho que é um aprendizado para nós, a gente ter humildade de estar aprendendo todo dia, e trabalhar com a equipe também para que ela tenha humildade de aprender com esses pacientes. E a gente aprende muito. Gente, tem mais uma questão? A gente pode encerrar.
Tá? Então, aí eu agradeço a presença e gostaria de convidar para a semana que vem, né, o tema vai ser Psicologia e Saúde Pública, Desafios da Conferência Estadual de Saúde, que é o espaço da gente discutir saúde, ir lá propor, né, é uma instância que nós, psicólogos, pouco frequentamos, e se a gente quer mudar alguma coisa numa instância política, cabe a gente começar a fazer esse movimento político aí. Né? Agradeço a presença... vai ser... Agradeço a presença de todos, né? Muito obrigada, uma boa noite aí para todo mundo. Muito obrigada, pessoal. Demorou.